A gente segue em Brasília porque Francisco Vanderlei Luiz, autor das explosões na Praça dos Três Poderes na última quarta-feira, gastou dinheiro com os explosivos. Quem conta mais pra gente é a Janaína Camelo, que estava inclusive no dia da explosão, entrou ao vivo com a gente aqui na Jovem Pan, né, Janaína? Quais são os detalhes que você traz pra gente em relação a isso? Pois é, Paula, como o Bruno Piero disse aí na reportagem dele, bem detalhada, esse homem-bomba, né, ele gastou R$ 1.500 em explosivos, para serem usados ali, a ideia dele, né, seria usar ali naquela quarta-feira. Infelizmente, onde a gente acompanhou tudo, né, aqui pela Jovem Pan. E esse dinheiro, ele foi gasto em uma loja, assim como o Bruno reportou aí, numa loja em Ceilândia, que é uma cidade que fica a cerca de 20 quilômetros aqui do centro de Brasília. Ele não comprou tudo de uma vez, tá, Paula? Segundo as investigações e o que o comerciante disse aí para os investigadores, foram duas compras diferentes, em dias diferentes. Primeiro, ele foi à loja, gastou cerca de R$ 250, mais ou menos, em explosivos. As câmeras de vigilância dessa loja, inclusive, mostram, né, toda essa ida dele lá, a compra efetuada. E aí, dias depois, ele retorna e gasta o restante, mais ou menos R$ 1.250 em explosivos. Ceilândia, inclusive, é a mesma cidade onde ele havia alugado uma casa e estava residindo ali, né, nos últimos tempos, na mesma cidade ali. O dono dessa loja, ele prestou depoimento ontem, no fim da tarde, à Polícia Federal, aqui na sede da Polícia Federal aqui em Brasília. Ele deu todas as informações para a Polícia Federal, como é que essa compra foi efetuada. Ele disse que a loja dele é regularizada, ele apresentou, inclusive, todos os documentos demonstrando isso. Disse que os produtos que são vendidos na loja estão todos dentro da normalidade. Ele mesmo disse que tomou a iniciativa de procurar a polícia quando soube de todo esse caso, reconheceu o homem, disse que esse homem-bomba, ele não demonstrou nenhum tipo de nervosismo quando ele foi fazer essas compras, né? Por essas duas vezes, fazer essas compras desses explosivos. Então é isso, foi um valor bem grande, R$ 1.500 em explosivos que foram gastos para esse atentado, Paula. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta também, Janaína, porque ainda nessa esteira, né, você bem trouxe a informação sobre a questão dos explosivos que foram encontrados na casa onde ele estava, em Ceilândia, desde junho. Ele se mudou de Santa Catarina para Ceilândia, que fica na região metropolitana ali de Brasília, né, cerca de 25 quilômetros, e estava planejando toda essa ação, mas a Executiva Nacional do PT divulgou uma nota que repudia o atentado contra o STF. Segundo o partido, o ato confirma dramaticamente os riscos que a extrema-direita e seus métodos violentos em seu discurso de ódio e mentiras configuram. Pelo menos foi isso que disse, né? Traz mais detalhes pra gente, por favor. Pois é, David, essa nota do PT vai na linha aí do discurso que outros políticos também ali de esquerda têm feito com relação a esse atentado, dizendo que não foi um fato isolado, aí sim mais uma consequência de anos de discursos de ódio proferidos aí pela extrema-direita. Então essa nota diz que esse ataque ele faz parte de uma, abre aspas, espiral de violência, fecha aspas, instada por políticos de direita, que o ato confirma dramaticamente os riscos que a extrema-direita, seus métodos violentos e o seu discurso de ódio e mentira configuram, é o que diz a nota do PT. E diz também que os métodos de intimidação e força bruta dessa direita, segundo o PT, já se faziam claros desde a primeira campanha eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro para a presidência da República. David. Detalhes então com a Janaína Camelo. Valeu, Janaína. A gente volta aqui para os estúdios da Jovem Pan com a Cássio Miranda, que fala pra gente. Cássio, são muitos os desdobramentos que a gente vai acompanhando com o tempo, né, sobre essa explosão que a gente viu acontecer nessa última semana. Sem dúvida, Paula. Primeiro, os desdobramentos relacionados à apuração. Nós já dissemos, mas vale repetir, as autoridades
A gente não ouve o Acácio Miranda neste momento, daqui a pouco a gente volta com ele. Agora são 10h01. A gente tem o Diogo agora, neste momento. Diogo, te faço a mesma pergunta, aliás. Sigo nesse assunto, muitos desdobramentos ainda serão feitos, ainda vamos ficar sabendo de muitas coisas em relação a essa explosão de Wanderley Luiz. Sem dúvida, Paulo, temos muitas coisas a saber sobre esse caso. Mas o primeiro momento nos dá uma percepção muito clara, especialmente pelos comentários da família, das suas duas esposas, da sua filha. E a gente vê que era uma pessoa isolada. Eventualmente, até teve apoio de alguns outros. Mas foi um atentado terrorista, sim, mas tosco. E se houve apoio de algumas pessoas, jamais se pode dizer uma célula terrorista, uma organização terrorista ideológica e assim por diante. E sim, mais uma de muitas das minorias de pessoas inflamadas que acabam cometendo excessos nessas horas. Agora, sobre a nota do PT, Paula, é importante a gente colocar que os grandes grupos terroristas sempre estiveram muito mais próximos da esquerda do que da direita. E me parece muito impróprio, nesse momento, o PT querer politizar dessa maneira esse ato. Que ele tinha uma visão mais à direita, bem mais à direita, sem dúvida, mas não é hora de politizar, e sim de criminalizar esses atos, mesmo que não sejam estruturados de criminosos contumazes, de pessoas que se sentem no direito de cometer crimes pensando que estariam agindo em nome da pátria. O Diogo tem razão quando ele diz que não é o momento de nós politizarmos toda essa questão. E eu vou além. Quando o PT diz numa nota que essa é uma responsabilidade de um discurso de ódio fomentado pela direita, o PT esquece que a polarização, o processo de polarização, envolve dois lados antagônicos que nos últimos anos estiveram mais preocupados em fazerem ataques mútuos do que em fazerem propostas para as melhorias do nosso país. Então, esse infeliz episódio que nós acompanhamos em Brasília esta semana é resultado de tudo isso. Não é exclusividade da extrema-direita. Ele também tem, e muito, o DNA da esquerda radical. Exatamente, Acácio, mas ainda gostaria de continuar nesse assunto, porque assim, em relação à escala 6x1, até mesmo já há manifestações, uma influenciadora digital fez críticas e até mesmo alusão de que iria atacar os parlamentares do PL caso não votasse a favor, aliás, da redução dessa escala. Então a gente vê assim, se for usar as narrativas de ambos os lados, elas vêm de ambas as partes também, tanto da esquerda como também da direita, né? Exato, o discurso de ódio virou uma ferramenta para os dois lados da polarização. Você mantém a sua chama acesa a partir de ataques, a partir de apontamentos relacionados aos defeitos do seu adversário. A questão em Brasília essa semana é um reflexo disso. Essa discussão sobre a escala 6x1, no fim das contas, também foi tratada sobre um viés ideológico, quando no fim das contas ela pertence a todos nós. E os defensores da escala 6x1, especialmente essa influenciadora a qual você faz menção, usaram esta circunstância, usaram os debates relacionados a isso para atacarem os seus adversários. E é óbvio, no momento em que nós pautamos os nossos debates num discurso de ódio e num discurso de ataque ao adversário, nós não teremos propostas, nós não teremos um debate propositivo. E um país que não faz um debate propositivo ou trata suas tragédias sob um viés ideológico está fadado, infelizmente, ao fracasso. Essa colocação sobre a influenciadora e também os comentários do Acácio. Ela mostrou a clara radicalização, mas não é radicalização apenas dela. É bastante comum na esquerda, nós sabemos, por uma série de exemplos. Se não vejamos as células terroristas do mundo mais intensas, quais são? Se não Hamas, Hezbollah e outras que têm muito mais afinidades e apoios, por muitas vezes, da esquerda, formalmente
do que da direita. Então, não é de um lado ou de outro. Realmente é como disse o Acácio. Se há polarização, precisa haver dois polos, às vezes até três, e esses aí acabam radicalizando demais. É preciso largar de lado esses discursos mais personalistas, radicais, acusatórios às pessoas e discutir-se mais soluções, principalmente a partir daqueles que estejam no governo. E essa discussão sobre 6 por 1 ou 4 por 3 é mais uma demonstração de que querem radicalizar muito mais do que avançar nas propostas, porque na radicalização tiram de nós a visão dos reais problemas do Brasil. Inclusive, eu acompanhei os detalhes, né, no Pingos nos Is, que trouxe esse caso à tona dessa influenciadora conhecida como Fest, tem mais de 1 milhão de seguidores, dizendo que até mesmo seria necessário o uso de fuzis caso os parlamentares votassem contra. Então, essas narrativas, elas vão ganhando cada vez mais força, mas o que coloca em xeque também é o serviço de inteligência para evitar esses ataques, né, para evitar que isso aconteça, como a gente viu na última quarta-feira, né, Diogo? Pois é, e o que a gente vê no serviço de inteligência, especialmente na ABIN, é que ela está muito longe de exercer suas funções. Vemos muito mais ela perseguindo adversários políticos no sentido de enfraquecer politicamente do que realmente fazer um serviço de inteligência à altura do que nós esperávamos. E mais, muitas vezes a ABIN ocupa o espaço que poderia ser da Polícia Federal, que tem mostrado muito mais efetividade, mas infelizmente não faz. Na minha percepção, a ABIN de hoje nem precisaria existir. O Diogo tem razão, o nosso serviço de inteligência tem pecado bastante nos últimos tempos em relação ao que aconteceu em Brasília essa semana. O próprio 8 de janeiro é um exemplo disso, onde a nossa inteligência não foi capaz de detectar uma movimentação daquele tamanho, mas, para além dos nossos serviços de inteligência, para além da atuação da ABIN, da Polícia Federal e das próprias polícias dos estados ao detectarem essas ações, eu acho que a principal forma de prevenção que nós temos no nosso país, ou deveríamos ter no nosso país, é a educação. Se nós tivéssemos um povo mais bem preparado sob o ponto de vista da discussão ideológica, sob o ponto de vista das discussões políticas, nós não chegaríamos a essas medidas radicais.